Meu povo, olha aí, a realidade de quem tem depressão crônica. É isso aqui, gente, ó. Infelizmente. Meu povo, não tem muito o que fazer, viu? É pedir misericórdia a Jesus. E é isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está me assistindo agora. Iniciei o vídeo, como vocês viram, mostrando a minha situação. Um dos sintomas da minha infeliz doença. Mas, prosseguindo, hoje vai ser o vídeo que eu já tinha prometido há um tempo atrás, que é a continuação do meu relato, né? Do meu relato de diagnóstico, que eu falei lá no outro vídeo. Quem não assistiu pode procurar no canal, que mais algumas semanas atrás eu postei um vídeo mostrando como foi que o meu diagnóstico, como eu descobri, né? Como descobriram também o diagnóstico de depressão. E eu fiquei devendo um vídeo, porque senão ia ficar muito longo. Eu fiquei devendo um vídeo falando sobre o meu tratamento, né? Então vamos lá. Sintomas, eu falei alguns, né? Vou acrescentar mais alguns nesse vídeo. Como vocês viram, a queda de cabelo. A queda de cabelo é demais. Gente, eu tinha muito cabelo, muito mesmo. E hoje se resume a isso. Quem vê assim pensa, nossa, ela tá reclamando de barriga cheia. Se eu tivesse esse tanto de cabelo aqui no início da doença, até aqui, que se fazem mais de 12 anos, eu nem me lembro, tem que contar nos dedos, eu já tava usando lencinho, né? Eu já tava usando uma peruca, seja o que for, assim, pra esconder a careca mesmo. Porque eu tinha bastante cabelo. Eu tinha tanto cabelo, gente, que eu tinha raiva. Eu dizia, pra que tanto cabelo? Eu pegava assim, ó, era muito cabelo, que não segurava nada, que eu prendia meu cabelo assim, eu não aguentava porque ficava pesado. E eu sempre fui cabeluda, sempre tive cabelo grande. Quem me conhece sabe. Eu sempre gostei, até hoje, né? Eu já tenho 42 anos, mas até hoje eu me sinto feliz de cabelão. Só que ultimamente, né, de uns anos pra cá, tá assim, ó, pouquinho, que cai e infelizmente não nasce mais, né? Vai caindo e vai ficando só o que já está. Graças a Deus que ainda tem, né? E graças a Deus que eu tinha muito, porque senão estaria pior agora. Então, um dos sintomas são esses. Nossa, são tantos sintomas, eu tive muitos, que até esqueço de alguns. Mas insônia, eu tive falta de apetite. E tenho, né, quando tenho algumas crises, porque diferencia algumas crises umas das outras. Nunca são iguais, né? Nunca são iguais. Mas quando se tem gatilho, quem não sabe o que é gatilho, é algo que aciona na sua mente e que machuca uma ferida emocional que você tem. Uma ferida que quem tem o problema de ansiedade, depressão, aciona e os sintomas vêm. E você vive todo aquele processo que a gente chama de crise. Então, mesmo que você se medique, mesmo que você esteja no tratamento, você não tem como se livrar, infelizmente, né? Por isso que é importante se fazer a psicoterapia, que eu já vou entrar nesse tema aí da psicoterapia. Então, tive insônia, dormia demais, tive falta de apetite, comia demais. Então, assim, tive irritabilidade, tive aceleração de humor, né? Tive pensamento acelerado, e tenho, né? Isso não passou não, agora depende de como eu vou estar, de como eu estou no dia, no momento. Algumas coisas estão bem controladas porque eu passei a me autoconhecer, né? Passei a me autoconhecer, então eu consigo me equilibrar e tento controlar. Porque eu sei que vai passar.
eu sei que é uma crise. Crise, ela não é eterna. Crise, ela chega, mas com o tempo ela acaba. Ela acaba. Agora, infelizmente, quem tem sintomas... A minha depressão, ela é considerada moderada. Ela não é grave. Quem tem depressão grave, infelizmente, são as pessoas que tentam o suicídio. Tenta mesmo o suicídio. Sai de si e tenta, né? Eu nunca tentei, mas a tristeza me foi tanta, o desespero me foi tanto, que minha vontade era de morrer. Então eu não tentei o suicídio, mas eu cheguei a planejar, eu cheguei a ter vontade. E para o psiquiatra, quem chega a esse nível na depressão é mesmo que ter cometido. Então ele já muda a dosagem da medicação, ele já muda a medicação, né? Vai vendo o tratamento. Então, assim, graças a Deus, isso era quando o meu tratamento não estava equilibrado, não estava legal ainda para o meu organismo. Mas depois que eu conheci, passei por vários psiquiatras, depois que eu passei a tomar uma certa medicação que eu vou mostrar a vocês, eu tive uma grande melhora mesmo. E mudanças na minha vida também, né? Às vezes a gente tem que fazer mudanças na nossa vida para que haja melhoras. Embora que esse caminho, esse trajeto da mudança seja também bastante doloroso, mas se tem realmente um êxito no final, certo? Então, o que eu vou, antes de mostrar a minha medicação e dizer, eu queria falar uma coisa para vocês, que eu possa ser até que muitas pessoas me julguem. Essa moça, essa mulher só fala de depressão, só fala da doença dela. Gente, o meu intuito de falar sobre o meu problema não é querer crescer aqui no canal também, não é. É realmente de falar para você aí que possa estar passando pela mesma situação que eu, que tem jeito, que tem solução. E possa ser que não tenha, como no meu caso, que é crônico, né? Só o poder de Deus, só um milagre de Deus. Mas que não é o fim também, mesmo que não seja a vontade de Deus, de Ele fazer um grande milagre na minha vida e tirar esse espinho na minha carne que eu tenho. Tem como eu viver, tem como eu cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Vai ser diferente de você, talvez que tenha a sua saúde mental, né? Tem a sua saúde mental e leva uma vida com problemas, mas que faz as suas tarefas do dia com facilidade. Eu não tenho facilidade. É engraçado que meus vídeos são vídeos de rotina, né? Do lar, o meu dia a dia com minha família e tal. E o que eu tenho mais dificuldade na minha vida é de ter uma rotina. É de ter energia para cuidar do meu lar. Mas é aí o ponto. É onde a gente tem que enfrentar os nossos desafios. Enfrentar os nossos problemas. É pedir ajuda a Deus e seguir. Não adianta eu ficar reclamando, murmurando e dando espaço às minhas crises e ficando cada vez mais dentro da cova, né, dentro do deserto, no meio do deserto. Não adianta. Existem os momentos que realmente eu não consigo, existe. Então eu fico quietinha e tudo, esperando, orando, pedindo a Deus, né, ali no meu cantinho. Mas quando volto, quando eu tenho minha energia de novo, vamos lá e segue, né? Vou seguir. Então, eu posso ser julgada em relação a isso, que eu posso estar enaltecendo essa doença, porque essa doença, infelizmente, existe muito preconceito sobre quem tem problemas de doença, de transtornos mentais. Infelizmente, aqui no nosso país e no mundo inteiro existe muito preconceito. É muito fácil lidar com pessoas que têm doenças, enfermidades físicas, né? À vista, que você possa ver, ou então que você saiba que existe no corpo, porque está ali comprovado no exame que mostra, o rins dela tem pedras. Então tá aqui, ela tá realmente doente. O coração dela tem
um desvio, um probleminha lá, tá aqui, o exame mostra, né? Mas os transtornos mentais não tem como ver, não tem como mostrar através de exames assim, de imagem. Não é palpável, infelizmente, não é. Existe, sim, um descontrole de todo o organismo. É aí onde os médicos entram e começam. É difícil o diagnóstico por conta disso, porque se faz todo um arrudeio para poder investigar todo o sistema, todo o corpo, para ver se tem algo de errado. Quando não, vai se descartando. Quando não, o que pode ser? Aí sim vem, entendeu? O diagnóstico, que foi no meu caso, que foi bem demorado. Bem demorado mesmo. Mas, graças a Deus, Deus orientou. E já faz muitos anos que eu faço meu tratamento. Comecei a fazer o tratamento. Depois eu vou entrar nesse assunto do espinho da carne, tá bom? A vocês. Comecei o meu tratamento em 2010. Né? Em 2010, comecei com psiquiatra. Passei 7 anos com o mesmo psiquiatra. E ele me receitou a tomar Rivotril e fluoxetina. Emagreci muito, me fez um efeito assim, sabe? E eu sempre fui assim, ó, fortinha. Até fiquei um pouquinho feliz, assim, eu tô emagrecendo e tudo, mas só que além de eu perder peso, teve outras coisas que eu sentia, né? O mal-estar com a medicação. Mas eu tinha fé que eu ia melhorar. Então, minha dose foi bem alta na época. Não me lembro muito, mas foi bem alta. Aí, com o decorrer do tempo, eu fui me acostumando, meu humor foi melhorando. E uma vez por mês eu ia no psiquiatra, e era todo aquele processo de espera, porque quem conhece, quem já foi em psiquiatra sabe que é muita gente e demora. As consultas, principalmente quando é a primeira consulta, demora bastante. Depois não, quando você já fica sendo paciente, aí é só a renovação de receita, da receita médica, das medicações. E você conversa um pouco para ele ver como é que tá, né, seu comportamento e tal, como é que tá o seu dia a dia, para saber se a medicação tá fazendo efeito contrário, se tá fazendo efeito bom, e assim é uma análise do médico. Mas também não é uma conversa muito longa, não. É demorada, mas não é como na primeira consulta. Aí, a questão da psicoterapia. Por que é importante a psicoterapia? Eu passei muitos anos sem ter a psicoterapia. Passei 7 anos só com psiquiatra. E eu pedi a ele, psicólogo, e ele dizia pra mim que não precisava, porque ele já fazia o papel de psicólogo. Eu ficava... Aí era diferente. E esse psiquiatra que eu comecei aí, ele, além de me dar as receitas das medicações, ele passava realmente 40 minutos e demorava demais. Eu passei 7 anos, gente, desse jeito, nessa peleja. E só que tinha vezes que eu saía de lá, do consultório dele, em vez de aliviado, eu saía pior. Pior, porque ele era psiquiatra, ele não era psicólogo. Ele sabia das medicações que podia me receitar, né? Conhecia as minhas enfermidades. As causas, os sintomas, tudo, ele estudou para isso. Mas a parte de psicologia, ele não era. Gente, ele não era. Então, tinha coisas que eu desabafava ali com ele, que eu esperava que tivesse um retorno, uma coisa tranquila, que fosse melhorar em mim. Não, era um desastre. Eu saía de lá, às vezes, com raiva dele. Eu saía de lá muito triste. Eu saía de lá e já entrava numa crise. E foram 7 anos da minha vida, porque eu me apeguei àquele profissional, porque eu tive uma melhora. Entendeu? Eu tive uma melhora por conta das medicações e tudo. Então eu me apeguei a ele, eu achei que ele era a única pessoa e já sabia tanto da minha vida, e era a única pessoa que poderia me ajudar. E se eu fosse para outro psiquiatra, eu ia ter que começar do zero, sabe? Começar a ter que falar tudo, e tudo que eu ia tocar desde lá do meu passado me feria, e eu não queria que isso acontecesse. Então, passou muito tempo, mas Deus foi tão bom que tirou. Eu tinha um plano nessa época. Deus foi e tirou esse médico do plano. Na realidade, ele não tirou, ele saiu, porque o plano começou a mudar, né? Ter as baixas lá, e começou a pagar pouco, e ele viu que era melhor só atender em particular. E há mais de 10 anos atrás, a consulta dele era R$300.
Eu ainda até cogitei assim, será que dá pra mim pelo menos ir de vez em quando, né, pagando particular? Mas não dava, gente, R$ 300 era muito dinheiro. E eu já pagava o plano, né? Então não dava. Aí eu disse, não, vou partir agora, eu vou buscar outro psiquiatra. Aí busquei dentro do meu plano outro psiquiatra. E, gente, esse outro psiquiatra me recomendou a fazer psicoterapia. E fui fazer psicoterapia. Pessoas, quem tiver transtorno mental, façam acompanhamento com psicólogo, façam psicoterapia. Porque é muito importante. Foi aí onde eu aprendi a me autoconhecer, a ter a minha autoaceitação, a saber viver com essa enfermidade que antes era um pesadelo para mim, o meu dia a dia. Aí continuei com as mesmas medicações, acrescentaram outras, né? Porque eles faziam assim, sempre era fluoxetina. Aí era fluoxetina, eu vou falar um resumo, que senão vai ficar muito grande esse vídeo. Eu vou falar as medicações que eu tomei. Eu tomei fluoxetina, uma das doses mais altas. Aí foi baixando, fiquei no 20 por muitos anos. Fluoxetina. Aí junto com fluoxetina associaram risperidona. Passei um tempo. Comecei a engordar e não me fez bem. Depois o risperidona eles passaram para dor, porque além da depressão, eu tenho muita dor no corpo. Então foi esse ano passado, fui diagnosticada realmente com a fibromialgia. Eu tenho fibromialgia. Que é todas as minhas articulações, meus músculos, o corpo inteiro ele dói, principalmente as minhas articulações, amanhece inchado meus dedos. E um reumatologista, pelo SUS já, que hoje eu já não tenho mais plano. Um reumatologista, eu fiz um monte de exame e daí então ele viu que é fibromialgia mesmo que eu tenho, tá bom? E eu vivo, e é crônico, então eu tenho 2 enfermidades crônicas. Depressão, eu incluo a depressão e a ansiedade também. Porque além da depressão é a ansiedade, tá? Então, no caso é 3. Depressão, ansiedade e a fibromialgia. Né? Lembrando que a minha depressão é moderada, ela não é grave, graças a Deus. Mas mesmo assim, tem me destruído. Gente, mas para passar pro grave é só assim, ó, se descuidar, se não for Jesus na minha vida e eu buscando a medicina, eu já tinha morrido, viu? Eu já não estava mais aqui nessa terrinha, só lá embaixo, 7 palmos do chão, 7. Então, gente, continuando as medicações, fluoxetina, risperidona, para aliviar as dores do corpo, né? Eles associaram. Aí tiraram a risperidona, aí colocaram a quetiapina. Nossa, a quetiapina foi terrível pra mim, passei um tempo tomando, mas não foi legal pra mim. Aí a fluoxetina aumentava a dose, e sempre fluoxetina. Para as dores do corpo, da fibromialgia, pregabalina, se eu não me engano esse nome, tomei também. Mas não adianta, gente, não adianta. Aí esse médico passou uma medicação, outro que é formulada, tem que ir na farmácia. Eu ainda não fui, tá? Não fui. Então é para amenizar a dor. Então, por menos eu vou aguentando aqui até enquanto tiver condições, porque é difícil, viu? Ser baixa renda e bancar a medicação, porque essas medicações elas não são baratas. Eu já tenho que comprar a minha medicação de depressão. Então, resumindo novamente, eu passei 7 anos enganchada no fluoxetina, enganchada não, mais de 10 anos, quase 10 anos enganchada no fluoxetina. Passei por 3 ou 4 psiquiatras e sempre eles no fluoxetina. Quando foi no último psiquiatra, no caso no penúltimo, ainda estava com o plano, no penúltimo psiquiatra, ele chegou pra mim e disse, você toma aqui medicação. Cheguei lá arrasada, sabe? Quando eu tinha as crises muito fortes, eu tinha que ser acompanhada, eu não ia só. Alguma das minhas irmãs ia comigo, porque eu não tinha condições de ir sozinha, não tinha. Teve uma vez que eu fui só, numa crise, fui para a psicóloga, uma vez por semana, quando estava né, muito
Era uma vez por semana, exatamente. Então eu fui pro psicólogo, pra minha terapia, e tava numa crise. E na volta para casa, gente, eu fui atravessar a faixa de pedestre para ir para a parada, para pegar minha condição para vir para casa. Na faixa de pedestre, eu quase desmaio quando o sinal abre. Quando eu estava passando, eu quase desmaio. Eu tive força ainda de caminhar um pouco. E de frente a uma loja, eu já cheguei pedindo socorro. E já foram me segurando e me colocaram numa cadeira. Lá foi até na Lojas Americanas, no Alecrim aqui, num comércio na minha cidade. Então eles me colocaram na cadeira lá e me deram água. E eu já sabia o que era, né? Mas não podia evitar. Ali eu tava naquela situação, eu só controlei eles, assim, calma. É ansiedade, eu tenho um transtorno, né? Problemas de transtornos mentais, tenho depressão, tenho isso, então só me dá um copo de água e um telefone, porque eu tava sem crédito. Aí me deram um telefone, eu me sentei lá, acalmei, botaram um ventilador próximo de mim. Aí liguei para meu cunhado. Meu cunhado, ele trabalha na guarda municipal. E ele estava pelas proximidades, então ele foi me buscar. Eu tive que... Olha só a situação. Eu saí da loja americana, ele entrou, né, de farda, os amigos dele tudo lá. Ele entrou, aí foi lá onde eu estava e tal, como é que você tá e tal. Não, tô melhorando, mas ainda tô, né, tô muito ruim ainda. Aí ele disse, vamos, eu vou levar você na viatura, né? Não deixar você ir pegar ônibus não, entre aqui. Aí a gente foi. Aí eu saindo da loja americana com meu cunhado e os amigos dele, entrei porque quando para uma viatura no centro da cidade, na frente de alguma loja, as pessoas já ficam, lá é muito movimentado, já ficam pensando que aconteceu alguma coisa, né? Algum assalto, alguma coisa. E de repente eu saio, gente, foi sabe, fiquei, meu Deus do céu, as pessoas vão pensar que eu tô roubando aqui. Aí eu entrei dentro da viatura e eles vieram me deixar em casa. Mas eu fiquei com a vergonha, gente. Agradecendo a Deus, mas com a vergonha, porque eu tinha certeza que as pessoas estavam olhando e estavam achando que eu tinha roubado dentro da loja. Ai, quando eu me lembro disso, toda a vida eu fico assim, sabe? Cada situação. Mas graças a Deus que eles estavam ali perto e foram me socorrer. Algumas vezes eu tive que ir sim para pronto-socorro, né? E chegava lá, eles me davam medicação que eu não sei, sinceramente, até hoje eu não sei que medicação era aquela que quando eles me davam eu já dormia lá mesmo. Por conta de que eu ia para o pronto-socorro? Por conta de dores. Eu tenho dores psicossomáticas. E como a fluoxetina, ela não estava me ajudando tanto, e eu não sabia disso, e os psiquiatras também teimavam, e foram mais de um, né, que me atendeu. Teimava ficar só nessa medicação. Eu sentia, quando eu tinha crise, eu sentia muitas dores. Tinha momentos que as minhas dores eram tantas que eu pedia, pelo amor de Deus, me leve para o hospital. Então era quando me levavam para o hospital, eu chegava lá e já me davam um remédio, um copinho e um comprimido, que eu não sei o que é. E eu apagava. E eu passava o resto do dia todo dormindo, porque eu tomava o Rivotril mais forte, tomava o fluoxetina e mais algum desses que eu falei, que, né? Nunca era todos não, era sempre fluoxetina, mais algum desses que eu falei. E foi 10 anos da minha vida desse jeito. E o que eu mais temia era essa dor, que era justamente aqui, porque é uma dor que você tomava paracetamol, tomava o que for, mas não passava. Só quando era muito forte, só passava quando eu ia para o hospital. Aí, quando eu passei a fazer a psicoterapia, eu melhorei bastante, porque eu comecei a entender, comecei a sarar feridas do meu passado, da minha infância. Por isso que é importante buscar ajuda profissional, tá? Há coisas que me feriam, que faziam ser gatilho a eu ter crises, elas foram sendo saradas, graças a Deus, por Jesus, e por meio daquelas sessões, daquela pessoa preparada a lidar com esse tipo de paciente, né? Que lá o meu psiquiatra não era, ele não fazia terapia comigo, ele só estendia a consulta dele e ficava conversando mais sobre a vida, ele era um idoso.
Não que isso seja, sabe, ele era realmente despreparado, não por ser idoso, mas porque ele não foi profissional o suficiente a observar isso, essa conduta dele. Então, eu passei a ter mais equilíbrio sobre mim, sobre meus pensamentos. Ela fazia um controle de respiração, me ensinou a fazer exercícios de respiração, me ensinou a voltar ao meu passado, a lembrar coisas da minha infância, a falar o que, sabe? E na época eu estava muito envolvida no artesanato, então o artesanato me ajudou muito, porque era uma terapia ocupacional, manual e ocupacional. Me ajudou muito, então toda semana eu fazia uma coisinha diferente. E isso passou a ser profissão na época para mim. Eu montei um ateliê, eu ganhei dinheiro com isso. Hoje em dia não faço mais, mas na época, sim. Então, foi passando os anos, mudei de crises fortes, sempre tem crises fortes, quando havia algum gatilho, tinha problemas, né, financeiros, problemas conjugais, problemas espirituais, problemas como todas as pessoas que vivem no mundo existem. Só que para uma pessoa que tem um problema assim, se torna algo grandioso. Grandioso e pode ser até o fim. Então, diante de tantas crises, de tantas dores, de tantas coisas que eu passei durante esse tempo todo, Deus abençoou que depois de 4 psiquiatras, Deus me abençoou com um que chegou para mim e disse: você tá tomando fluoxetina durante esse tempo todo? Meu Deus, era um jovem. E eu disse: sim, doutor, é o que eu tomo. Eles aumentam a dose, diminui quando eu estou bem, coloca algum para associar, alguns dão certo por um tempo, depois não dão mais, mas sempre estou no fluoxetina. Ele disse: não, vamos para outro, você vai tomar o ESC, o escitalopram. Comecei a tomar o escitalopram de 20 miligramas. Gente, no primeiro mês, eu já era outra pessoa. No primeiro mês, eu comecei a ter esperança no meu futuro, ter esperança profissional, ter esperança de tudo. Minha autoestima melhorou. Então, passei a estudar, passei a trabalhar, passei a tomar atitudes na minha vida que eu nunca tive coragem de mudanças na minha vida. Então, pessoas, Deus abençoou esse médico. E eu comecei a tomar eu comecei a tomar de 10 miligramas, e já deu todo essa diferença. Só que quando a gente tá na batalha, né, nesse mundo, todos os dias a gente acorda para batalhar, e a gente tem que estar segurando a mão de Deus, porque senão a gente cai. Quando eu tava na batalha, errando, aprendendo, chorando, sorrindo, vivendo muitas fases da minha vida, passei por momentos muito difíceis e eu tive outras crises. E o que foi que eles fizeram? Aumentaram a dose do meu fluoxetina. Então, de 10 passei para 15. Aí de 15, com o tempo, passou para 20. E estabeleci. Hoje eu tomo o fluoxetina não, gente, o escitalopram. Hoje eu tomo escitalopram de 20. E essa medicação, ela tem me ajudado muito, muito mesmo. Continuo tomando o Rivotril, porque eu percebi que o Rivotril parece que ele tem um controle sobre minhas dores. Quando eu paro de tomar ele, eu passo um tempo, um ano e meio, ou meses, e as dores voltam de novo, e quando eu volto a tomar ele, elas cessam. Eu temo muito, sabe, essas dores, porque essas dores, elas me incapacitam de uma forma de eu ficar só deitada e eu ter que ir para o hospital. Então, eu não deixei de tomar o Rivotril, mas, graças a Deus, para quem tomou uma dose mais forte de Rivotril até mais de uma vez no dia, hoje eu tomo só 0,25.
é a menor dose de Rivotril. Então, vou mostrar a vocês, gente, ó. Esse aqui já tá até acabando. O ESC, ele é muito caro. Muito caro. Então, eu tomo o genérico, que é esse aqui, ó. Oxilato de escitalopram. Pode ver aqui, ó. Ele é de 20 miligramas. Eu tomo esse, certo? Esse aqui até eu ganhei. Isso aqui a gente só compra com receita. O psiquiatra quem dá receita controlada e você compra. Uma caixinha dessa aqui é 40, quase 40 e poucos reais. Caixinha dessa. Então, eu tomo um por dia, pela manhã, depois do café da manhã eu tomo. Isso aqui é o que controla a minha depressão, minha ansiedade, a tristeza, todos aqueles sintomas. O Rivotril, esse mês agora, mês passado, quase 2 meses atrás que eu comecei a consultar uma psiquiatra. Agora eu mudei, agora é uma psiquiatra, porque eu não tô mais com plano. Agora eu estou no SUS, sendo acompanhada pelo SUS. Aí, olha, eu tô tomando esse aqui, é Zilepan, que é o mesmo Rivotril, só que esse daqui é dado pelo SUS, certo? Esse aqui eu consegui. Uma caixa desse aqui do Rivotril, ele custa em torno de 11 reais, 11 reais por aí, no máximo. É onde eu compro, com 30. Então, eu tomo um antes de dormir. Aqui, ele é de 0,5. Aí, o que é que eu faço? Eu quebro no meio e tomo uma bandinha. É uma bandinha a cada noite. Eu tomo antes de dormir. Receita azul, controladíssima essa daqui, viu? Só o médico que dá a receita, psiquiatra, você vai lá e compra. Ele é bem baratinho, mas tem que ter muito cuidado ao tomar. Todos esses, né? Para as dores de fibromialgia, eu não tô tomando pregabalina, essas coisas eu não tomo. Então, quando eu vivo com de dor, eu tô aqui, ó, eu tô com minha perna doendo, meu joelho tá doendo, mas a dor faz parte de mim, entendeu? Infelizmente. Aí quando eu tô numa crise muito forte na coluna, com muita dor, aí o que é que eu tomo? Um Tocilax. Muito difícil, aí eu tomo pra aliviar, sabe? Pronto, eu fiz uma faxina agora, um tempo desse aqui, vocês viram, eu fiz o vídeo. Eu fiquei com muita dor na coluna, aí tive que tomar um Tocilax. E fora essas medicações aqui, eu tomo paracetamol, porque eu tenho dor de cabeça, uma cólica, uma coisa assim, eu tomo paracetamol. Então são essas medicações esse tratamento que eu faço, gente. Psicoterapia, por enquanto eu não tô fazendo, porque como eu não tô sem plano, eu tô buscando ver se eu consigo pelo SUS. Só que é difícil, sabe? É difícil porque o psicólogo pelo SUS, eles atendem em conjunto. Como é que eu posso falar? Tem uma palavra que eu esqueço. Sim, olha, eu tenho muito esquecimento, viu? É um dos sintomas também. Coletivo, isso, a palavra é essa. Eles fazem, pega tipo uma roda de pessoas, né, pra conversar coletivo. Só que eu não gosto, porque a gente se expõe demais. E eu não gosto, eu prefiro uma coisa individual. Então, já é complicado ter o coletivo. Individual é mais ainda, sabe? Mas eu tô esperando em Deus para que eu consiga, né? Um psicólogo que venha fazer uma terapia comigo, que seja uma sessão individual. Então, gente, agora eu vou falar, é o meu tratamento que eu sigo, que eu fiquei devendo, né, pra vocês, pra conversar esse vídeo. E o que eu vou falar pra vocês sobre o espinho da carne. Gente, eu já me perguntei muito, sabe, por conta de que eu tenho essa doença, por que Deus permite eu viver assim? Aí a gente se coloca, né? Eu sou uma pessoa boa, tenho um bom coração, eu sou uma mãe que me esforço, né? Eu sou uma filha que me esforço, entende assim, por que Jesus? Por que isso comigo? A gente, principalmente quando a gente tá nas crises, eu já fui uma pessoa que já murmurei muito. Murmurei demais, que é uma coisa que o diabo, ele ama, né? Quando a gente chega no nível de murmuração, porque é algo que afeta a Deus, porque quem murmura não está sendo grato. E assim, Deus, ele tem o controle da nossa vida, por mais que a gente esteja passando por dificuldades, seja ela em qual área for, Deus, ele está ali com a gente, por mais que a gente não fale, não converse com ele, não ore, mas ele está ali, com os olhos
em cima, sobre nós, né? Às vezes a gente atrapalha o agir de Deus por conta das nossas escolhas. Mas até isso, Deus, ele é misericordioso, sabe? Ele é misericordioso, bondoso, ele perdoa e ele ama. E ele cuida. Então, assim, o que eu vou falar sobre espinho da carne. Muita gente pode pensar, isso fere tanto, sabe? Tenha fé. Você tem que ter fé, gente. Olha, eu nunca falei isso para uma pessoa com depressão. Nunca falei isso com uma pessoa com esquizofrenia, com uma pessoa com ansiedade. Nunca falei isso. Ore pela pessoa. Mas dizer a pessoa assim, ter fé, você está negando que aquela pessoa possa ter uma intimidade com Deus, ou tenha fé na realidade, por conta que você não sabe o íntimo. Aquela pessoa está sofrendo, aquela pessoa pode murmurar ali, mas o íntimo dela, quando ela está naquela situação de desespero, ela fala com Deus. Eu tiro por mim. Ela fala assim com Deus, e Deus está ouvindo, está ali, está de guarda. Então, quando você ouve assim, tenha fé, você está colocando a responsabilidade na pessoa, a responsabilidade de cura na pessoa. Só que quem tem esse poder é Deus. Quem tem o poder de cura é Deus. A gente tem o poder que está em nossas mãos é buscar, ter uma boa alimentação, procurar profissionais para cuidar da nossa saúde, como aqui eu estou fazendo meu tratamento, ter um ambiente saudável de convivência. Mas o poder da cura não está, não é, a gente não tem esse poder. O poder vem de Deus. Agora a gente tem como clamar, a gente tem como pedir, a gente tem como estar ali aos pés do Senhor, sabe? Mas a vontade é dele. A vontade é somente dele. A gente pede, mas a vontade é dele. E o tempo, principalmente o tempo aqui é dele mesmo. O tempo é dele. Então faz mais de 10 anos que eu venho nessa luta. Eu já aprendi que eu já passei da fase de murmurar, por conta que isso me feria mais ainda, minha vida era mais triste por conta que eu murmurava e era pior. Então eu aprendi a dar glória, eu aprendi a agradecer, eu aprendi a viver um dia por vez, eu aprendi a agradecer pelo mínimo, eu aprendi a agradecer pelas poucas horas de sono que eu durmo. Eu aprendi a agradecer pelo alimento, pelo amanhecer. Eu aprendi a agradecer o pouco. Enquanto eu murmurava por só ter o pouco. Enquanto eu murmurava em não ter saúde. Só que eu não conseguia enxergar coisas que Deus fazia em minha vida. E eu não conseguia enxergar coisas valiosas que eu tinha. Minhas filhas, minha família, minha mãe. Sabe? Eu não conseguia enxergar. Eu enxergava, mas era de uma forma muito... Eu amava, eu sabia que era muito importante para a minha vida, todas, né? Porque, mas, assim, de chegar a agradecer e a ver o sentido da vida naquilo ali, a alegria, a felicidade naquilo, eu não conseguia ser grata, a verdade é essa, eu não conseguia ser grata nisso, eu não conseguia enxergar a felicidade. Aí eu achava que a felicidade seria em conquistas. E que essas conquistas eu não estava conseguindo por conta do meu problema de saúde. Que eu era o empecilho de eu não estar conseguindo crescer na vida. Que as pessoas estavam crescendo e eu estava regredindo, estava parada, estava com peso nos meus pés e não conseguia caminhar, crescer, estava ficando velha e não estava conseguindo alcançar os meus objetivos. Então eu murmurava e eu não sabia ser grata ao que eu já tinha. E isso eu aprendi de uma forma bem dolorosa, mas eu aprendi. E graças a Deus. Eu aprendi como sofrendo. E aprendi como passando por situações mais complicadas do que eu já vivia. E dizer assim, Senhor, eu tinha tudo e não agradeci, achava que não tinha. E hoje eu estou numa situação pior e eu queria estar vivendo aquele momento lá. Entende? Então, assim, o Senhor tirou
para mim poder dar, tirou já o pouco que eu tinha para mim poder dar valor, para mim poder agradecer a ele. Então hoje eu sou grata a tudo que eu tenho, ao teto, a minha cama, o meu cobertor, a minha roupa. Eu sou muito grata a Deus. E a questão, vamos lá, novamente, do espinho da carne. Eu vou ler uma passagem bíblica para vocês que está em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9. Vamos começar do versículo 7 até o 10. Gente, Coríntios fala muito aqui sobre Paulo, certo? O ministério de Paulo. E vocês vão entender a questão do espinho na carne. Aqui fala, ó. Eu já fiz uma oração, tá bom, gente? Antes de abrir aqui a palavra, antes de começar o vídeo, eu fiz uma oração pedindo a Deus que ele tomasse a frente aqui. Então, prestem bem atenção. 2 Coríntios 7 até o 10. Fala assim, ó. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Gente, Paulo, ele foi escolhido, ele era um dos apóstolos do Senhor e ele foi escolhido para levar o evangelho. E o que eu achei muito interessante aqui no versículo 7 é que fala que esse espinho na carne, ele foi colocado por Deus, não foi, porque Deus ele não coloca maldição na nossa vida, certo? Ele foi permitido por Deus estar tanto que aqui fala, ó, mensageiro de Satanás. Tudo que é de ruim, vocês não pensem que é Deus que manda, não. Deus pode permitir para que haja um crescimento, sabe, seu, para que você passe pela prova. Mas não é de Deus. Aqui até fala, ó, vou repetir de novo, tá bom, gente? O 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, porque Paulo estava tendo revelações, Paulo estava tendo uma intimidade tão grande com Deus, e Deus estava sobre ele, e ele estava levando a palavra, estava curando, estava evangelizando, ganhando muitas almas para o reino de Deus, que às vezes a pessoa pode se engrandecer, se enaltecer, e ele tem consciência disso, para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, que o poder não era dele, era de Deus, mas que isso não acontecesse. O que foi que Deus fez? Permitiu que houvesse nele um espinho na carne, mensageiro do Satanás. Aí, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, entendeu? Não exaltar o coração, ele não pensar, tipo, eu é quem tenho poder, Deus está, eu sou grande também, entendeu? Só que nós somos muito pequenos, nós somos grandes em Deus, mas somos muito pequenos, certo? Aí fala aqui mais ainda, ó, que ele pediu, por causa disso, 3 vezes, não foi só uma vez, ele pediu 1, 2, 3 vezes ao Senhor, que Deus curasse. Senhor, cura de mim esse espinho na minha carne. O que era esse espinho na carne de Paulo? Ninguém sabe. Pode ser uma enfermidade, podia ser alguma coisa que no caráter dele que ainda estaria para sarar, entende? Deus é quem sabe, Deus é quem sabe.
na Bíblia aqui não fala especificamente qual era o espinho da carne de Paulo. Então ele pediu 3 vezes para que Deus ele afastasse. Mas olha só a resposta de Deus. A minha graça te basta. Foi essa a resposta de Deus para Paulo. Porque, Senhor, né? E o Senhor mesmo fala também, ó. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra que eu disse que Deus ele tirou o pouco que eu tinha e que eu comecei a ser grata, porque quando eu não tinha mais o pouco que eu tinha, foi que eu comecei a perceber que o que eu tinha já me bastava, que o que eu tinha já era suficiente e eu murmurava. Então, Deus, ele diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi isso que ele disse a Paulo e é isso que ele diz a gente também. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, é forte, né, gente? Olha só, o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando a gente é fraca é que a gente é forte. Porque quando a gente está na fraqueza, está na tribulação, está no deserto, é que a gente vai buscar a Deus. E a força vem de quem? Do Senhor Jesus. A força vem de Deus. É a nossa fortaleza vem dele. E é na fraqueza que a gente reconhece o poder. Certo? Por isso que a vida das pessoas que vivem aqui nesse mundo, elas são assim, ó, altos e baixos. Não tem como viver eternamente aqui nesse mundo feliz. Porque esse mundo aqui só não existe coisas boas, né? Existe o pecado. E o inimigo, ele está aí, aprontando na vida de muitas pessoas. E por isso que a gente tem que estar nos pés do Senhor. E por isso que a gente tem que dar glória e dar graças a Deus por tudo, certo? Então, eu tenho esse espinho na carne. Eu tenho essa depressão crônica. Então, você que talvez me conheça, não me julgue porque eu tenho tanto tempo essa doença e ainda não estou curada. Não imagine também que seja porque eu gosto. Não imagine também que é porque eu dou brecha, que é porque eu não paro de falar. Gente, tem como eu esquecer de algo que todos os dias me lembra que está ali? Tem como eu esquecer de algo que todos os dias eu tenho que estar me medicando, tenho que estar cuidando de mim, é um autoconhecimento diário. Tem como eu esquecer? Não tem. Então, lógico, eu estou convivendo com esse espinho na minha carne. Mas o que eu falo a Deus hoje? Obrigada, Senhor. Glórias a Ti. Obrigada, Senhor, que hoje eu consegui fazer minha rotina do dia. Não consigo fazer aquela faxina pesada, mas eu consegui fazer algo que antes eu não conseguia. Obrigada, Senhor, pelo alimento que foi difícil trazer para minha casa, mas o Senhor trouxe. Obrigada, Senhor, por tantas coisas eu passei a agradecer, sabe? E passei a olhar com essa enfermidade, não mais com raiva, com ódio. Se Deus permitiu, também não vou romantizá-la, certo? Ela não é boa, ela é ruim. E ela também pode ser uma peça-chave para Satanás trabalhar grande na minha vida. Porque se eu não vigiar através dela, ele pode plantar em crises o desejo do suicídio, o desejo de ficar cada vez mais no fundo do poço e não procurar a Deus, o desejo de desistir do meu tratamento. Entendem, meu povo? Mas eu aceitei a vontade de Deus. Esse espinho na minha carne. Até quando? Até quando Ele quiser. Mas eu não peço mais a minha cura? Sim, gente, todos os dias. Todos os dias eu clamo a Deus. Todos os dias eu peço, Senhor, me cura.
Senhor, me dá energia para cuidar do meu lar, para cuidar das minhas filhas. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa pelos meus erros. Me perdoa, Jesus, pelas minhas escolhas. Então, assim, é uma intimidade que eu busco diariamente. E essa intimidade e todo o processo que eu tenho vivido de sofrimento, de fraqueza, me tem me tornado forte. Forte através dele. Não por mim. Forte através dele, porque eu tenho buscado a ele. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui. Já estamos com 49 minutos aqui de vídeo. Eu ia até mostrar a vocês as coisinhas que eu faço, o skincare, né? Tomei um banho, ainda nem pintei o cabelo no chuveiro, mas não terminei de pentear aqui. E quando eu for pentear, gente, vai cair mais ainda, mais do que aqueles que eu vi. Outro dia eu mostro direitinho esse aqui, o skincare, sabe? Porque o vídeo tá ficando longo. As coisinhas que eu uso quando eu vou dormir. Depois, outra vez eu mostro a vocês, tá bom? Mas o vídeo foi esse, gente. O assunto foi esse. Coloquei até uma água aqui, porque eu sabia que eu ia falar muito. Glória a Deus por tudo, né? Então, eu agradeço, eu espero que esse meu breve testemunho possa ajudar você aí, que está vivendo, passando por um problema parecido, ou que possa ajudar você a ter mais um olhar diferenciado para pessoas, até da própria família que tem. E o meu pedido é que vocês possam orar por mim, pela minha vida, pela minha família. E aqui, pode ter certeza que eu vou estar também em oração por vocês, todos que estão me seguindo, todos que estão me acompanhando, né? A minha vida aqui, meus vídeos. E eu só tenho mesmo a agradecer a Deus, a agradecer por tudo, e que eu continue sendo grata a cada dia que passa, cada dia, independente da situação, que eu seja grata por tudo, né? Que vocês possam também, viu, gente? É muito importante, isso é muito importante para a nossa vida. E é isso, gente, eu agradeço, eu peço a Deus que derrame bênção sobre vocês, sobre a vida de vocês, e continuem orando, orem por mim, pela minha família, e que Jesus traga libertação, traga paz, traga tudo que vocês estejam precisando no lar de vocês, tá bom? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijão.